Olá pessoal, hoje eu vou falar a respeito do seguinte assunto. O advogado pode conversar com as testemunhas antes da audiência? Meu nome é Marcelo de Carvalho Santos, esse é o Dicas de Ouro da Advocacia. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar o sininho para receber as notificações. Deixa aqui embaixo também os seus comentários, que isso nos ajuda bastante. E se gostarem do vídeo, deixem aquele joinha, que isso ajuda também bastante a posicionar o canal. Como eu ia dizendo, hoje nós vamos falar a respeito do seguinte assunto. O advogado pode conversar com as testemunhas antes da audiência? É claro. Não! Eu acho que sim. Quer dizer, às vezes não. Essa é uma questão bem delicada, na realidade. Muita gente acha que não, muitos juízes veem com maus olhos. Mas vamos aqui ser sinceros. Como é que você vai colocar para depor uma testemunha que você não tem a menor ideia do que ela tem a dizer? Se ela sabe ou não o que ela sabe a respeito dos fatos que estão sendo discutidos no processo. Se você não conversar com a testemunha, se você não souber o que a testemunha sabe a respeito dos fatos, você é um advogado inepto. Que burrico! Como é que você vai colocá-la para depor uma pessoa que não sabe nada a respeito dos fatos? Você fala para o seu cliente, você tem que ter 3 testemunhas, tá? Aí chegam as 3 testemunhas lá e você, pode aguardar aí que eu vou ali dentro da sala de audiência, na hora que chamar a audiência vocês entram. Vai chamando uma testemunha de cada vez. Aí chega a primeira testemunha, se senta lá, o juiz começa a fazer perguntas, testemunha, não sei, eu não presenciei, não trabalhei com ele nessa época. Não tô lembrado, não. Qual que era a função dele? Também não sei. Tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Qual era o horário de trabalho dele? Não sei, não trabalhava no mesmo setor que ele. E assim as outras 2 testemunhas. Como que você, advogado, vai levar testemunhas desse quilate para uma audiência? Se você fizer isso, você é um advogado inepto. Eu estou sentindo uma preta. Você tem a obrigação de conversar com as testemunhas antes da audiência para orientar, para mentir? É evidente que não. Você não vai falar para a testemunha mentir. Você não vai ser antiético a esse ponto. Você vai simplesmente se inteirar dos fatos, saber da testemunha o que a testemunha sabe. A testemunha, qual era a função da testemunha? Quais eram os horários de trabalho da testemunha? A testemunha trabalhou com o reclamante? Então, você tem que saber ao menos as questões básicas a respeito da testemunha em relação ao seu cliente. Porque senão como é que você vai fazer a audiência? Então a gente precisa desmistificar essa coisa de achar que advogado não pode conversar com o cliente antes da audiência. Porque uma coisa é muito segura. Tanto advogado de reclamante quanto advogado de reclamado conversam sim com as testemunhas antes da audiência. Os juízes sabem disso. Grande parte dos juízes já foi advogado, já conversou com testemunha antes da audiência. Já sabem disso, juízes já me falaram isso. Então, gente, não entrem nessa de levarem testemunhas que não sabem nada a respeito do que está sendo discutido no processo. Não se apeguem a essa coisa de que eu não posso conversar com a testemunha, eu não posso ser visto conversando com a testemunha, os caras estão ali, os caras da outra parte estão ali, eles estão vendo a gente conversando. E daí que estão vendo a gente conversando? Estão conversando mesmo. Qual o problema? Não tem problema nenhum. E você está ali tentando saber o que a testemunha sabe a respeito dos fatos. É claro que você não vai falar para a testemunha, contar para a testemunha os fatos do processo em si, mas você tem que saber da testemunha o que a testemunha sabe a respeito do trabalho do reclamante. Isso é simples, não tem problema nenhum. Não é antiético e você deve conversar com as testemunhas. Essa é a dica de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.